Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 245, o tema ainda é possessos. Depois que nós terminarmos esse tema, aí o próximo tema, ressurreições. Ai meu Deus do céu, esconde o menino Jesus. Então, a Gênesis 240, esse vídeo é de número 245, a Gênesis capítulo 15. Então, a questão é de número 35. E Kardec diz assim: parece que ao tempo de Jesus eram em grande número na Judéia os obsidiados e os possessos, donde a oportunidade que ele teve de curar a muitos. Sem dúvida, os espíritos maus haviam invadido aquele país e causado uma epidemia de possessões. Então, se nós retornarmos na questão de número, no capítulo 14, na questão de número 49, já tratamos lá desse assunto. Mas continua Kardec da seguinte forma: sem apresentarem caráter epidêmico, as obsessões individuais são muitíssimo frequentes e se apresentam sob os mais variados aspectos. Então, olha só para você ver. Não existe a obsessão apenas em caráter epidêmico, e sim também muitíssimo frequente individual. Então, é o que Kardec aqui nos descreve. Sem apresentarem caráter epidêmico, as obsessões individuais são muitíssimo frequentes. Agora, eu te faço aquela pergunta: quem não, aqui na Terra, quem não sofre a influência, ou quem nunca sofreu a influência de espíritos malignos, espíritos obsessores, espíritos enfermos? Quem nunca sofreu uma influência? Porque nós temos que entender uma coisa. Kardec, ele divide a obsessão em 3 classes: a simples, a fascinação e a subjugação. Nós temos que entender que, de acordo com as influências, nós recebemos as influências
tanto através das intuições, inspirações, semi-mecânico e também mecânico. Agora você vai me dizer, com todo respeito, que você nunca recebeu um pensamento negativo. Você pode, às vezes, não ter colocado em prática aquela sugestão, porque te foi sugerido, você pensou em algo, você pensou numa fantasia, você pensou numa ilusão, você permitiu que o orgulho, o egoísmo aflorasse. Você permitiu que a vaidade aflorasse. Você permitiu que alguns desejos aflorassem. Naquele exato momento que na invigilância você se encontrava. Por isso que Jesus nos disse: orai e vigiai. Porque às vezes não, porque o processo é tão sutil, tão imperceptível, que às vezes nós não damos conta de que naquele exato momento nos encontramos sobre a influência de um espírito das trevas, um espírito obsessor, um espírito enfermo, doente, maligno. Às vezes, por descuido nosso, nós não percebemos também quantas vezes em um dia nós somos inspirados pelos bons espíritos. Quantas vezes somos intuídos pelos bons espíritos. Às vezes, por invigilância nossa, irresponsabilidade, indisciplina, com todo respeito, às vezes nós não percebemos o quanto somos intuídos e inspirados pelos bons espíritos que deixamos passar aquele sentimento nobre. Porque os bons espíritos, eles recorrem a nós da mesma forma como os espíritos das trevas recorrem a nós. Os bons espíritos recorrem a nós também, através da inspiração e através da intuição. Então, olha só para você ver. Sem apresentarem caráter epidêmico, as obsessões individuais são muitíssimo frequentes. Ora, gente,
com todo respeito, ninguém, com todo respeito isso, ninguém na face da Terra pode dizer-se que nunca foi influenciado pelos espíritos das trevas, nunca foi influenciado pelos obsessores, ou que se encontra sob a influência dos espíritos das trevas, dos espíritos obsessores. Porque os obsessores, eles se apresentam através não só de um processo epidêmico, as obsessões individuais são muitíssimos frequentes, as obsessões individuais. E quantas espécies, quantas características de obsessões individuais nós possuímos. O nosso orgulho, o nosso egoísmo, a inveja, o ciúme, a maledicência, a não mudança de hábito, de comportamento e de atitude. Você entendeu? O fanatismo. Então, todos esses atributos negativos, em excesso, vamos pensar assim, o orgulho meu, pode ser que eu sou orgulhoso, ou pode ser que eu me encontro, pode ser que, sustentado por um espírito obsessor. Nossa, mas o Luiz é tão orgulhoso, hein? Sim. Mas através de um estudo mais minucioso, chega-se à conclusão-se de que eu sou orgulhoso, ou melhor, que esse orgulho meu é sustentado, mantido por espíritos obsessores ou por espíritos das trevas que exercem sobre mim uma influência, que me influenciam. Porque nem tudo são obra dos obsessores. Existem os espíritos sofredores, os espíritos das trevas, como na questão de número 100 no Livro dos Espíritos, a escala espírita elaborada por Allan Kardec. Então, quantos tipos de obsessão nós possuímos? O número é inimaginável. Por que o número é inimaginável? Porque, por exemplo, uma ansiedade pode ser uma característica mantida por um tipo de obsessor, a angústia, a melancolia, a depressão. Agora, quantos milhões de características de depressão existe? Existem aqueles pacientes que são totalmente introvertidos. Tão introvertidos que caracteriza-se uma espécie de obsessão.
Existem aqueles pacientes que são, existem aquelas pessoas que são tão extrovertidas, mas que de tão extrovertida caracteriza também um tipo de obsessão. Tem pessoas, tanto no yin, tanto no yin introvertido quanto no extrovertido, quantas pessoas que são detentoras de várias síndromes, toque, pânico, né? Tem pessoas que têm medo de altura, têm medos de lugares escuros, têm medos de lugares apertados, né? Essas fobias, essas coisas todas. Tudo transtorno, tudo pânico. E na origem de todos os transtornos, de todos os pânicos, existe uma influência obsessiva, que quase sempre a psiquiatria, que não estuda o espiritismo, desconhecem essa diversidade, essa desigualdade. Então, principalmente no ano que nos encontramos, 2023, esse frenesi da humanidade, essa correria, esse pânico, esse corre-corre, essa afobação. Mas isso faz parte da personalidade da pessoa. Não. A pessoa está tentando acompanhar o progresso através da subjugação dos sistemas criados 99,5% pelas trevas para confundir o raciocínio das pessoas aqui na Terra. Porque você observa que 99% dos sistemas, eles existem de uma certa forma para confundir a cabeça daquelas pessoas, com todo respeito ao termo, lerdas. Porque aquelas pessoas que não são lerdas, elas adoecem. Porque elas se preocupam demais. E naquela preocupação ali, os espíritos das trevas, os obsessores, eles infiltram. Porque a pessoa baixa a imunologia, baixa a resistência espiritual e, com isso, baixa a resistência imunológica também do corpo físico. Olha só, sem apresentarem caráter epidêmico, as obsessões individuais, Kardec que está dizendo isso, as obsessões individuais, 8 bilhões de pessoas na Terra, 8 bilhões de pessoas obsidiadas, umas mais, outras menos. Umas mais, outras menos. Agora, é preciso dizer que quase sempre, tanto essas mais quanto essas
outras menos, quase sempre a pessoa ela não é obsidiada apenas por um item, e sim por vários itens. Por isso que fechar um diagnóstico na causa e no efeito não é para qualquer um, não é brincadeira, quando se trata de obsessão. E também de desobsessão. Porque da mesma forma que existe a obsessão, existe a desobsessão. Porque vamos tentar explicar dessa forma. Obsessão seria a teoria. Desobsessão seria a prática. É desobstruir. Desobsessão. Desobstruir. Obsidiado. Obstruído. Desobsessão. Desobstruir. Agora, nós sabemos que o conhecimento de causa e de efeito não é para qualquer um. Não é para qualquer um. É preciso, além de conhecimento, é preciso moral. É preciso caráter. É preciso intelecto. É preciso conhecimento. O que quase sempre não basta a pessoa apenas, depois que leu um livro de romance, dizer: eu consigo, na obsessão, desobstruir. Na obsessão, realizar a desobsessão. Não basta, porque o processo é muito sério. Então você entendeu, com todo respeito? Além do conhecimento, é preciso caráter, é preciso moral. Porque você lida naquele momento com seres totalmente desestruturados e carente de eflúvios, carente de medicamento. Quando sabemos que quase sempre o eflúvio e o medicamento, quem fornece aquele espírito obsessor, naquela desobstrução, que é a desobsessão, quase sempre é o intermediador. Por isso, a importância de sua moral, de seu conhecimento, de seu caráter. Porque o nosso irmão intermediador,
ele vai, naquele momento, a responsabilidade dele naquele momento é mostrar ao obsessor, na desobstrução, um rumo. O que quase sempre, ao tentar mostrar um rumo, o obsessor analisa primeiro o intermediador. Quem és tu para me dizer o que você está dizendo? Se você não tem moral, se você não tem caráter, pois eu te conheço. E de fato, os obsessores nos conhecem melhor do que aqueles que fisicamente se dizem nossos melhores amigos aqui no corpo físico. Porque os nossos amigos, eles nos conhecem por fora. E que com o passar do tempo eles conseguem também um pouco de conhecimento nosso por dentro. Mas os obsessores, eles nos conhecem 100% por dentro. E é aí que mora o probleminha. Nós vamos para o próximo vídeo, mas dando sequência nesse assunto.